Você com certeza já ouviu falar desse nome, Bruce Lee. Você pode até nunca ter assistido a algum filme dele, mas você já ouviu alguém falando muito bem dos filmes ou do Bruce Lee em si. Acredite se quiser, ele teve uma vida curtíssima. Ele faleceu aos 32 anos de idade, na década de 70, e até hoje, mais de 40 anos depois, o Bruce Lee é referência, é inspiração para muitos filmes, séries, pessoas da cultura pop, etc. E os ensinamentos, o estilo de vida, a garra, a força de vontade que o Bruce Lee sempre teve em vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a extraordinária história de vida de Bruce Lee. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bruce Lee. Eu confesso que eu fui dar atenção aos filmes do Bruce Lee há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, e eu parei para pensar, por que esse cara, os filmes dele, são considerados tão lendários assim? E até vai ser um dos pontos que eu vou trabalhar nesse vídeo aqui, por que a história de vida dele, as atitudes dele, são tão extraordinárias assim. E eu posso garantir para vocês, o cara era diferenciado, ele dava a alma, ele se dedicava muito em tudo o que ele fazia. O nome verdadeiro do Bruce Lee é Lin Jun-fan, ele é filho de chineses e ele nasceu no dia 27 de julho de 1940 em São Francisco. Sim, ele tem dupla nacionalidade, chinesa e americana, ele nasceu nos Estados Unidos, porque os pais dele, tanto a mãe quanto o pai, eles faziam parte de uma ópera chinesa que estava em turnê pelos Estados Unidos, os dois eram um casal, e o Bruce Lee acabou nascendo nos Estados Unidos, em São Francisco, e depois do nascimento, a família voltou para a China e lá o Bruce Lee foi criado até o início da fase adulta. Bem, a família do Bruce Lee nunca foi pobrezinha, com aquelas histórias que passou fome, coisa do tipo. Eles sempre tiveram condições de criar o filho, dar educação, dar um certo conforto. E o Bruce Lee, desde cedo, ele treinava Tai Chi e Kung Fu, e ele se dedicava muito, desde ali dos 12 anos, 13 anos de idade. O problema é que lá em Hong Kong, onde ele foi criado na infância, as pessoas se recusavam a treinar o Bruce Lee porque a mãe dele era mestiça de chinês com alemão. Então as pessoas tinham meio que um certo preconceito e muitas vezes se negavam de treinar o cara. E foi aí que um dos mestres mais respeitados das artes marciais da China decidiu treinar particularmente o Bruce Lee. Ele deu aula ali só pro Bruce Lee quando ele tinha dos 13 para os 18 anos de idade. O nome do mestre dele era Ip Man e ele introduziu para o Bruce Lee uma modalidade de Kung Fu chamada Kung Fu Wing Chun. Inclusive o mestre dele ganhou filmes até recentes muito bons chamados Ip Man, e você pode até conferir, são 3 filmes de artes marciais muito bacanas. E o Bruce Lee sempre falou muito bem do mestre dele e disse que ele devia muito aos ensinamentos do Ip Man. E o Bruce Lee, no decorrer da infância e da adolescência, era um aluno prodígio, ele se destacava entre os demais, ele pegava com muita facilidade os golpes, ele se dedicava bastante também, então já se enxergava alguém muito promissor no Kung Fu. Só que com o passar da adolescência dele, ali com uns 15, 16 anos, ele começou a se envolver com brigas de gangues lá na China, onde ele morava. E ele sempre, praticamente toda semana, se envolvia em briga no colégio com gangues e batia numa galera geral lá, até que ali próximo dos 17, 18 anos, ele se envolveu numa briga e acabou batendo muito em um filho de um casal que tinha família influente lá na China, e o Bruce Lee foi ameaçado de morte. Os pais do Bruce Lee decidiram então que era hora de mandar o Bruce Lee para longe antes que uma tragédia acontecesse e decidiram mandar ele para estudar nos Estados Unidos. Então foi lá o jovem Bruce Lee com 18 anos, $100 no bolso, a cara e a coragem
se mudou para São Francisco. Pouco tempo depois ele mudou para Seattle, começou a trabalhar como garçom em um restaurante e terminar o ensino médio numa escola. Em 1960 ele terminou o ensino médio e em 61 ele se matriculou numa faculdade e começou o curso de filosofia. Sim, Bruce Lee era um filósofo, não é à toa que o cara deixou várias mensagens e pensamentos que servem de inspiração para muita gente até hoje. Put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. E mais ou menos nessa época, em 59, 60, quando ele estava entrando para a faculdade, o Bruce Lee abriu a sua primeira academia de Kung Fu junto com um assistente dele ali, o Jess Glover, que era um especialista em judô. E pouco tempo depois eles conseguiram abrir uma segunda academia. Os negócios estavam indo bem, muita gente começou a se interessar pelas artes marciais, principalmente porque os ensinamentos e o talento do Bruce Lee chamou muita gente para suas academias. Voltando para o lance da faculdade, como se filosofia não bastasse, o Bruce Lee também estudou teatro e psicologia. E também foi na faculdade, nos cursos, que ele conheceu a esposa dele, que ele viria a se casar em 1964. A Linda Emery foi a única esposa de Bruce Lee com quem ele teve 2 filhos, o Brandon Lee e a Shannon Lee. Bem, a aparência física travada do Bruce Lee, a habilidade que ele tinha nos golpes, a movimentação e todas as coisas que a gente conhece e vê nos filmes, ele fazia como demonstração em torneios que ele promovia na academia ou em espaços maiores. E foi aí que um produtor de Hollywood viu aquele cara demonstrando aqueles movimentos rápidos, aquela alma nos golpes e coisa do tipo, que resolveu ali ter o primeiro contato com Bruce Lee e mais tarde convidou Bruce Lee para fazer parte de uma série chamada Besouro Verde. William Lee Dozier foi o responsável por convidar o Bruce Lee a fazer as audições para o Besouro Verde para tentar o papel de Kato, o assistente do personagem principal, o Besouro Verde. E quando o Bruce Lee chegou para fazer o teste, fez a demonstração dele, os produtores ficaram de boca aberta e não tinham a menor dúvida de que aquele era o cara pro papel. O salário do Bruce Lee era bem baixinho, era cerca de $1.600 por mês, mas o personagem do Kato fez tanto sucesso que a maioria dos telespectadores no decorrer da série preferiam muito mais o personagem do Bruce Lee do que o protagonista da série. Infelizmente, a série do Besouro Verde durou apenas uma temporada, em 1966, mas ela acabou abrindo outras portas para o Bruce, não portas muito grandes, né? Ele fez algumas participações em outros seriados com papéis menores. Bem, em 1971, o Bruce Lee teve uma ideia de roteirizar e produzir uma série chamada The Warrior, que tinha uma premissa bem revolucionária. Contava a história de um cara que lutava Kung Fu, artes marciais, no faroeste, no Velho Oeste. O problema é que essa ideia deu uma treta maligna, porque a Warner Bros. Disseram que estavam produzindo um filme bem parecido com essa ideia de Kung Fu no Velho Oeste e convidaram o ator americano David Carradine para protagonizar a versão que era basicamente a mesma história escrita pelo Bruce Lee do filme, que se chamaria Kung Fu. Eles não atribuíram nenhum crédito para o Bruce Lee, algo que deixou ele realmente revoltado. E foi aí no início da década de 70 que o Bruce Lee estava bem desanimado com a carreira em Hollywood e ele decidiu partir com a família para Hong Kong e tentar a vida lá. Quando ele chegou, ele foi surpreendido, porque a série do Besouro Verde tinha sido um verdadeiro sucesso na China. Inclusive, a série foi rebatizada com o nome O Show do Kato. Sim, eles trocaram, eles pegaram o coadjuvante interpretado pelo Bruce Lee e colocaram ele como se ele fosse o protagonista. O cara deu autógrafo e a partir dessa oportunidade, vários convites de produtores chineses começaram a partir para o Bruce Lee para ele protagonizar filmes de artes marciais
na China. Bem, e ainda em 1971, ele protagonizou o primeiro grande filme dele como protagonista, chamado O Dragão Chinês, que foi um verdadeiro sucesso de bilheteria e rendeu vários outros convites para os próximos filmes dele. Em 72, um ano depois, veio o filme A Fúria do Dragão e naquele mesmo ano o filme O Voo do Dragão, que aí os produtores deixaram o controle na mão do Bruce Lee. Ele roteirizou, coreografou e fez quase tudo no filme. O que você percebe nesse filme que as coreografias e que o realismo das lutas são realmente muito intensos. E foi nesse filme de 72, O Voo do Dragão, que teve aquela luta final entre o Bruce Lee e o Chuck Norris no Coliseu, em Roma, que é uma das lutas mais épicas dos filmes de artes marciais de todos os tempos. Bem, e o cara estava trabalhando a 1000 por hora. Ainda em 72, ele estava produzindo o seu quarto filme, chamado O Jogo da Morte. Um filme meio trágico porque ele nunca chegou a ser finalizado pelo Bruce Lee. A produção tinha cerca de 100 minutos de filmagem com o Bruce Lee, mas em 73 o Bruce acabou morrendo. Mas calma que ainda tem algumas coisas em relação a esse filme. No meio do filme ele parou a produção porque a Warner Bros. Convidou o Bruce Lee para ele fazer um filme nos Estados Unidos, o último da sua carreira e o filme mais importante, na minha opinião, para ela, Operação Dragão, de 1973. Então ele interrompeu a produção, as filmagens do Jogo da Morte, foi para os Estados Unidos, gravou a Operação Dragão. O filme foi um verdadeiro sucesso, mas infelizmente o Bruce nunca viu o filme sendo estreado nos cinemas. O filme Operação Dragão foi um verdadeiro sucesso, custou apenas 850 mil dólares e faturou bem mais de 100 mil dólares no mundo todo. E foi um filme que ajudou a definir o gênero. Muitos outros filmes de artes marciais seguiram a linha do Operação Dragão e até hoje ele é considerado o clássico absoluto desse gênero de filme. Bem, no dia 20 de julho de 1973, apenas 3 semanas antes do filme Operação Dragão ser lançado nos cinemas, o Bruce Lee acabou falecendo. Ele sentia várias dores de cabeça na noite da morte dele. E ele acabou tomando um analgésico e foi dormir. Quando ele não apareceu para jantar, o pessoal foi acordar ele e ele já estava morto. Muitas conspirações, teorias, foram feitas em relação à morte do Bruce Lee, mas os médicos da época disseram que ele teve uma reação alérgica fortíssima a esse analgésico para dor que ele tinha tomado. O cérebro dele inchou bastante e ele acabou não resistindo. Não é à toa que algumas fotos que rolam aí do velório do Bruce Lee mostram que ele realmente, o rosto estava muito inchado e infelizmente ele morreu com 32 anos. Eu fico pensando o quão precocemente esse cara morreu e quantas coisas bacanas ele poderia ainda ter feito. Agora você imagina, o cara lançou apenas 5 filmes como protagonistas e é considerado a maior lenda do cinema das artes marciais. O Jogo da Morte, o quarto filme dele que ele não completou, foi lançado 5 anos depois da morte dele, em 1978. Eles fizeram um trabalho de dublagem lá, deram uma maquiada e lançaram uma versão final do filme. Só que o estilo único do Bruce Lee de lutar, a perseverança, toda aquela garra que ele tinha, aquele jeito, aquela identidade que nenhum outro lutador conseguiu ter. Inclusive ele é uma grande referência para grandes astros aí de Hollywood. Inclusive o Jack Chan considera o Bruce Lee aí uma das maiores influências para a vida dele. Então é um cara que, se ele fez pouco, ele já fez essa lenda da vida dele. Imagina se ele tivesse feito mais. Vale lembrar também que o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, morreu muito precocemente, mais ainda do que o pai, com 28 anos, no ano de 1993, na gravação do filme O Corvo. Ele acabou sendo atingido por uma bala de verdade
que acabou matando o Brandon, e muita gente compara as duas histórias, né, do Bruce Lee e do Brandon Lee. Então é isso, essa foi uma passagem mais rápida da história dessa lenda extraordinária chamada Bruce Lee. Se você sabe algumas outras curiosidades sobre o Bruce Lee que eu não citei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, fala a sua opinião sobre os filmes do Bruce Lee. Eu recomendo, se você gosta de filmes de artes marciais, de luta, ação, e você nunca assistiu um filme desse cara, assista, que você vai ver que ele realmente merece esse status de grande mestre aí das artes marciais nos cinemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal e, se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!